Eu não sei em que hora você vai ver, tá vendo esse vídeo, não sei se de manhã ou se à tarde ou à noite, então bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Eu tenho ouvido tantas coisas no meio de tudo isso que está acontecendo, né? E eu, assim, de certa forma, também vim resolver dar minha opinião, né, sobre isso, né? Mas é uma opinião muito mais teológica, né? Muito mais do que política e social, né? Não vou avaliar tantas essas questões, né? De repente o mundo parou. Há 15 dias atrás, se eu pedisse para você parar, provavelmente você não iria parar, porque você alegaria que tem contas para pagar, que você precisa trabalhar para comer, para vestir, né? Que você tem plano, alguns de casar, outros viajar e outras coisas, enfim, né? Melhorar de vida, comprar uma casa, restaurar a casa, esse tipo de coisa. Então veio a pandemia e nós estamos em casa, a maioria das pessoas sem trabalhar, né? Algumas empresas já começam a mandar os seus funcionários embora, né? E no meio de tudo isso a gente fica procurando uma explicação, né? Alguns estão preferindo optar pela via política, a guerra entre o presidente e os governadores, né? E tudo isso, e a gente não está enxergando realmente o pano de fundo, o que está acontecendo, né? Então, no livro de Tiago, né, a epístola, né, a carta de Tiago, capítulo 4, verso 17, Tiago, ele condena alguns irmãos, né, que fazem planos, né, com a certeza que vão realizar. As pessoas dizem, nós iremos a tal cidade amanhã, né, lá contrataremos e ganharemos, né? Então, parece muito parecido com os dias de hoje, da gente ter uma certeza da manhã, tá sempre correndo pela nossa sobrevivência, né? E Tiago, ele não condena isso simplesmente porque é errado as pessoas fazerem plano para amanhã, negociar, não. É simplesmente porque as pessoas estavam esquecendo de Deus. Tá? No nosso cenário atual, dentro das nossas igrejas, eu visitava algumas igrejas, conversava com alguns amigos, e alguns cultos, a gente via o culto vazio, sem pessoas, culto de doutrina, culto da palavra, culto de oração, porque as pessoas estavam tentando ganhar a vida, tentando ganhar alguma coisa, né? Correndo, e Deus fica meio que de lado, né? De certa forma, alguns pastores e algumas igrejas são culpados, porque às vezes, de certa forma, a gente tem incentivado as pessoas ao crescimento, mas deixamos de incutir na cabeça dela que Deus é muito mais essencial do que comer, beber e vestir, né? E por que eu estou falando isso e citando o livro de Tiago e não outro livro, né, dessa questão da presunção? Porque isso tem nos afastado de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, há algum tempo atrás, né, uma rádio fez uma pesquisa e perguntou se as pessoas gostariam que Jesus voltasse. 72 pessoas que responderam a pergunta disseram que não gostaria que Jesus voltasse. E aí foi feita uma segunda pergunta: por que você não gostaria que Jesus voltasse? Algumas pessoas responderam que precisariam casar, outras precisou fazer faculdade, outras viajar e outras porque tinham promessa para que se cumprisse na vida dela. Ou seja, a volta de Jesus, que é muito mais importante, porque vai se dar a nossa redenção por completo, como ficaremos livres do pecado, e tudo isso não era tão importante quanto a autossatisfação, a autorrealização, né? Embora Paulo fale em Romano que a criação ela está gemendo e esperando por esse momento, né? Mas para alguns crentes isso está longe, né? E no verso logo abaixo, 14, né, da Epístola de Tiago, Tiago condena, né, essa visão errada, distorcida, de como essa presunção que as pessoas têm, como se a vida estivesse nas nossas mãos, como se a gente tivesse o controle dela, né? E essa pandemia ela vem muito para mostrar que nós não temos o controle sobre a vida, que nós não temos o controle sobre nada, né? Que o controle está exclusivamente nas mãos de Deus. Porque a vida em si, como diz Tiago, né, é um vapor. Você está vivo agora, mas você não sabe de nada, de amanhã você não sabe, você não pode prever com certeza as coisas que vão acontecer amanhã, né? Então, o julgamento da pessoa, né, que se baseando em aparências e evidência, né? Quantas pessoas fizeram plano porque 2020 seria um ano de prosperidade, seria um ano melhor para a sua vida, que realizaria um monte de coisa, enfim, essa pessoa vai ter que adiar, o Brasil vai ter que adiar muitas das coisas, né? E aí, no meio de todo esse cenário, como eu falei, fica aquela guerra das pessoas pensando que é algo exclusivamente
político, né? Mas eu não sou de total pensamento, embora exista alguma verdade nisso, né? A gente precisa perguntar realmente quem controla tudo isso, né? E Amós, né, no capítulo 3, se eu não estiver enganado, né, ele diz que em uma série de causa e efeito, né, Amós diz então que nada acontece à cidade sem que o Senhor determine. E Jeremias, em Lamentações 3:37, diz: quem é aquele que diz e assim acontece sem que o Senhor permita? Ou seja, tudo que acontece no mundo, independente que haja política, que haja um poder antagônico e contrário a Deus, mas nada acontece a parte da vontade de Deus. A gente precisa entender isso nesse momento. Então, veja como esse momento ele chega e é de extrema importância para a gente se perceba o que está em jogo e o que está por vir depois, né? Então você vê as pessoas desesperadas, preocupadas com seus empregos, e a maioria gostariam de voltar, né? Independente de se ter uma doença que as pessoas possam contrair, e para algumas pessoas pode ser mortal, as pessoas querem voltar a trabalhar, né? E eu fico me perguntando quando chegar o anticristo e ele exigir que todo mundo tenha a sua marca, né? Então, para não morrer de fome, as pessoas vão se sujeitar facilmente, né? E aí a outra questão é dos irmãos procurando as igrejas, procurando os templos. Quando os templos estão fechados, as pessoas querem orar, né? E o profeta Amós também diz lá em Amós, né, que para o povo do seu templo lá do 8º século, né, que não era templo de as pessoas correrem para o templo, né, porque às vezes a gente acha que o templo é um esconderijo, aonde a gente vai estar seguro. E Amós disse: não busque o templo, busque o Senhor para que vivam, busque a mim e vivam, né? Porque no capítulo 3, se não estiver enganado, o capítulo 4, Amós diz que as pessoas estavam indo para Betel e para Gigal para oferecerem sacrifício, né, de 3 em 3 dias os dízimos, apregoar, fazer sacrifícios voluntários e sair contando para as pessoas com ato de satisfação, muito parecido com o que a gente acontece hoje em dia, né? Então, a grande sacada desse momento não é correr para a igreja, é correr para os pés do Senhor, né? Nada acontece, e quando acontece alguma coisa, Deus está falando com o mundo, está falando com a igreja. Então esse era o momento da gente buscar a face do Senhor e não buscar o templo, né? Porque quando a gente busca às vezes o templo como segurança, a gente acaba não se salvando como a gente imagina, né? E para que um vídeo já está bastante grande, 7 minutos, né? Tiago conclui a sua exortação dizendo que aquele que não sabe fazer, que sabe fazer o bem e não faz, ele erra, né? Então a gente percebe que a igreja que está aí, ela tem conhecimento do que é certo e do que é errado, mas os crentes estavam todos deixando de fazer a sua parte, né? Correndo muito mais atrás do ganha-pão, do dinheiro, de tantas outras coisas, e deixando Deus de lado, né? Inclusive nós pregadores, muitas vezes, quando incentivamos as pessoas a correr, a conquistar seus sonhos, seu potencial, essas coisas todas que têm dominado, né, tanto os nossos altares, nós pecamos também. Então esse é o momento, né, da gente se voltar em oração, em súplica diante de Deus, confessando as nossas falhas, os nossos erros. Esse é um tempo de a igreja, quando acabar essa pandemia, da igreja voltar a cultuar a Deus com sinceridade, com o coração devotado, que a gente não vá para a igreja para fazer um teatro das nossas adorações, ficar exibindo na rede social, como hoje é tão comum, né? Uma adoração muito pública, muito voltada para que as pessoas ganhem curtida, aplausos, seguidores, esse tipo de coisa. Mas que a gente melhore a nossa conduta, que a gente melhore o nosso caminho diante do Senhor, e que a gente se arrependa dos nossos pecados. Convido você a essa reflexão.